Bom, deixa eu ver, talvez a conexão de internet do Antônio tenha dado algum tilt. E assim, a gente retoma, né? Eu deixei a primeira parte lá gravada. Não estou usando televisão, não estou usando a televisão como música ou coisa parecida, que era isso que estava acontecendo muito com a live que eu fiz aqui com a Manuela, Manu. E aí deixa eu ver o Antônio entrar novamente para que a gente possa retomar. Ele estava fazendo a apresentação dele, então a gente vai retomar com... Já chegou aqui, deixe-me chamá-lo. Bom, cadê você, Antônio? Está aqui. Retomando aqui com o Antônio para a gente dar sequência. Disseram aqui que o vídeo estava pausado, e aí vamos observar. Antônio, as pessoas começaram a avisar que o vídeo estava pausado, eu digo, deixa eu verificar. Sim. De fato, Isso. ele encerrou. Então, vamos retomar. Você já fez sua apresentação, nasceu numa ilha, né, no meio do ali, Isso. São Francisco. Fui concebido em uma ilha, isso. Concebido em uma ilha, verdade. E nascido em Propriá. Nascido em Propriá, perfeito. Isso. De Propriá, garoto, vem para Aracaju, desenvolve a Isso. carreira. 19 anos em Aracaju, né? Solicitei a empresa que já trabalhava para vir morar em Aracaju com objetivos de estudar. E aqui em Aracaju eu fiz a administração de empresas. Somos colegas, né? Somos colegas. Somos colegas. E depois de um tempo fui me especializando com marketing, vendas, sou analista de recursos humanos. Mais recentemente, 10, 12 anos, fiz a formação de coach. E algo que tem muito a ver, Marcos Aurélio, com esta nossa live, é que eu deixei o medo de lado há 20 anos atrás e deixei a empresa pública que eu trabalhava para andar com minhas próprias pernas. Eu enfrentei o mercado com a capacidade, a competência, com o que aprendi ao longo da caminhada, né? Uma vez que eu tenho 28 anos de atividades em capacitações, palestras, consultorias, 12 anos de coach. Então, isso me deu sustentabilidade para poder tomar decisões muito fortes. E hoje, quando eu estava meditando sobre a nossa live, eu lembrei-me desse momento que tive que ser muito empreendedor no momento para poder deixar aquilo que era certo por algo que, no momento, aparentemente ainda era incerto, mas que veio a ser mais certo do que aquilo que era certo. Então, deu certo. Olha, é incrível, é impressionante. A tua história, quando eu conto a minha, acontece. As similaridades, as semelhanças. Essa coisa de trocar o certo pelo duvidoso. Tu tinha um emprego fixo, né? Emprego fixo, e sai desse emprego fixo, agradece, para ir encarar o mercado duvidoso. Isso. Eu fiz isso em 1994. Maravilha. Com duas filhas. E à época eu ganhava 5 salários mínimos no comércio, era um emprego muito bom. Sim. E eu cheguei para o meu patrão e disse a ele, me dá minhas contas. Você é louco? Não, me dá minhas contas. Como assim? Você vai trabalhar de quê? Arranjou outro emprego? Eu digo, não arranjei outro emprego. Eu só não quero ser empregado. Eu não quero a aposentadoria do INSS. Não quero. Sim. Eu quero me virar. E fiz isso. E Parabéns. Graças a Deus eu fiz isso. Graças a Deus eu fiz isso. Olha, tem uma pessoa que entrou aqui na live, que é a Cátia Maria, que é a mãe de João, meu filho. E ela é impressionante que ela chegou para mim, acho que em 1996, final de 95, 96, e nós estávamos na praça ali do Olímpio Campos, e Almeida Lima, em 96, Almeida Lima descia as escadas da prefeitura, e a gente sentado ali, eu não sabia, não tinha contato com nenhum político na época. E ela virou e disse assim, olha, um dia você vai descer aquelas escadas com esse povo. E eu olhei para ela e disse, você tem razão, vou. Por quê? Porque eu nunca tive medo. Isso. Mas como nunca teve medo? Eu estava dizendo, o medo, ele existe, ele acontece. Você só não pode deixar dominar-se por ele. Todos nós temos medo. Quando você tomou sua decisão, você sentiu medo.
Sim, sim. Mas você não se limitou. É isso, André? Exatamente. O medo, ele deve ser superado. Você precisa traçar uma estratégia sobre o que você quer. E como você traçar uma estratégia sobre o que você quer que aconteça no futuro, por exemplo, pós-pandemia, como é que será o cenário, como é que eu quero me enxergar? Então você traça aquela trajetória. Dá um pouco de medo? Dá, porque você vai se deparar com algo novo. Mas o medo, como ele é comum para todas as pessoas, até o corajoso tem medo. Eu estava lendo sobre isso. Então, o medo só existe quando existe um perigo, quando existe algo diante, algo mais na frente, que alerta, que chama a atenção. Então, o nosso corpo, ele cria a defesa, a própria defesa, através do medo, a adrenalina, que é acompanhada através do sentimento do medo, ela nos instiga, e quando nós somos instigados a lutar, a agir, isso é positivo, porque o medo foi superado gradativamente. É impossível conseguirmos isso, Marcos, no milagre, mas de uma forma gradativa, colocando tudo nos seus devidos lugares, nós conseguiremos, sim, esta tão sonhada superação. Sem perigo não existe medo. E que bom que existem os perigos para nós, ao invés de ficarmos paralisados, ou ao invés de desistirmos, avançarmos. Existem 3 situações que o indivíduo pode optar. Ou ele desiste, ou ele congela, ou ele luta. Eu prefiro lutar para que a superação aconteça. Ou ele desiste, ou ele congela, ou ele luta. Isso, ou ele luta. Das 3 alternativas, só tem uma para escolher. Só tem uma para escolher. Se você desiste, você está se condenando para o resto de sua vida. Exatamente. Você vai ver toda a carruagem passar. Eu considero a vida uma grande estrada que você vai andando, e a cada dia que amanhece, você é mais um caminho, um passo que você dá na sua vida. Então, se você se você desiste, se você para, você desiste de viver. Isso. E se o problema está ali naquele dia, se o problema está naquele dia, naquele ambiente, você está se rendendo a esse problema, ele não vai sair dali. Então, dá um passo em frente. Olha, minha querida Leda, a doutora Leda, que é psicóloga. É isso. E conversei com ela, disse que está me devendo uma live. Olha, a Andréia entrou aqui e eu faço questão de registrar o que ela disse aqui. Ó. Você sempre foi um homem forte e corajoso, Marcos. Deus sempre está abençoando você pelo nobre coração que tens. Sou sua fã eternamente. A Andréia, Antônio, também é uma das minhas ex-companheiras. Eu fui casado com a Andréia durante 9 anos. Então, assim, é alguém que eu tenho uma gratidão gigante por ela, por Andréia, por Kátia, por Joelna, né? Por todas as minhas companheiras. Parabéns. Eu tenho muita gratidão. Por Margarete, que eu tive um relacionamento, por Leila, né? Por Leila, que eu tive um relacionamento, nós terminamos recentemente, e eu tenho muita gratidão pelas pessoas, sabe? E muito bem. É um sentimento básico. Mas voltando aqui à questão do medo. Marisete, minha sobrinha, minha Teté entrou aqui também. Voltando à questão do medo. Pronto, olha aqui um outro que eu admiro e vou convidar ele para fazer uma live comigo, que é o meu irmão e meu cunhado, Sandro. Sandro tem uma história de superação, que é o pai de Marisete. Sandro tem uma história, meu irmão, que ele precisa compartilhar isso. Sandro nunca teve medo. Sandro casou com minha irmã, tinha 16 anos, 16, 15 anos, os dois. Casaram muito novos. E Sandro nunca teve medo. Hoje, graças ao meu bom Deus e graças à sua determinação, à falta de medo, hoje ele é responsável por quase 1000 famílias. Que maravilha. Quase 1000 famílias ele é o responsável hoje. Essa minha sobrinha administra isso. Então, é um homem que, por não ter medo, se ele tivesse tido medo, no primeiro obstáculo que ele não vazaria. Isso.
Não passaria. Estaria na mesma ou pior. Ou pior. É preciso... Agora, é fácil. É fácil. Olha, Mônica está dizendo aqui, francamente, agora estou paralisada. Amanhã eu luto. O que é que aconteceu com Mônica? Vamos pegar aqui o exemplo de Mônica. Mônica me ligou essa semana. Mônica trabalha conosco, né? Diretora da companhia de arte da Alesi. E ela me ligou essa semana muito preocupada. Ela disse, Marcos, eu fui dar uma caminhada e me senti meio cansada, me senti um negócio esquisito. Eu não sei se estou com o Covid, eu não sei. Eu disse, tenha os cuidados. Quer fazer os exames? Bora fazer os exames para se certificar? Vamos. E ela me ligou hoje. E me ligou apavorada, porque testou positivo. Por isso que ela está dizendo aqui que está paralisada. Amanhã ela luta. Esse é o momento de avaliação. A situação dela é uma situação de risco. Por quê? Porque mora ela, a mãe, o filho e tem uma cuidadora da mãe. Acho que a cuidadora também testou positivo. E a preocupação dela é com a mãe. Claro, claro. E com o filho, além de preocupar-se com o filho. Mas eu já liguei, a prefeitura já deu uma assistência para ela. Amanhã a gente vai articular. Só, se não acontecer por um canto, a gente vai e realiza o exame para que você se tranquilize. Nesse caso específico, Antônio, o que dizer a Mônica diante de uma situação de medo? Muito bem, Mônica. O medo pode ficar tranquila, que é natural do ser humano. É natural que você esteja sentindo esse medo agora e até paralisada por dizer, puxa, não contava com essa surpresa, eu não contava com essa dificuldade, não contava com esse susto. Mas a paralisação pelo choque, ela tem que ser itinerante, ela tem que ser em um momento pontual, porque você vai precisar continuar a partir de agora ou a partir de daqui a pouco, de amanhã, se cuidando, sem ressentimentos. É preciso você entender que se você ficar chateada, extremamente preocupada com o futuro, você poderá não atuar muito bem no presente, porque para poder você inibir o seu medo, eliminar o seu estresse, ou, sobretudo, resolver problemas que você precisa resolver, o estresse não resolverá, porque ele vai acabar inibindo a sua capacidade de você utilizar o seu cérebro, a fazer as suas conexões, as suas sinapses necessárias para pensar o ideal, tomar decisões interessantes para passar por esse momento com muito equilíbrio, para que você, sua mãe, seu garoto, a cuidadora, estejam muito bem preparados para esta passagem. A passagem da pandemia e deste teste que deu positivo para a saúde. E nada melhor do que você estar equilibrada emocionalmente. Nada melhor do que você entender que sobre o medo é preciso ter coragem. É preciso olhar os problemas não de baixo para cima, mas olhar os problemas de cima para baixo e se agigantar-se dizendo, eu tenho proteção, eu tenho Deus comigo e posso muito bem, com a minha determinação, a coragem, não parando, não correndo, mas lutando, passar por esse momento crítico que todos nós estamos vivenciando enquanto pandemia e alguns estão vivenciando mais ainda com o teste positivo, como é o seu caso, e que tudo vai dar certo e é preciso você se ajudar. Uma coisa que ela fala aqui, Antônio, e esse é um ingrediente muito pesado e muito perverso. O que é que ela diz? Bate culpa também. Tipo, me resguardei e estou colocando a vida dos que amo em perigo. Ou seja, esse sentimento de culpa que ela está sentindo acaba contribuindo para que essa tempestade mental devaste o emocional dela. Sim, sim. O sentimento de culpa, ele mexe no emocional. Ele fragiliza o ser humano. Ele cria uma situação de dependência, de fragilidade, porque está carregando nas costas uma mala de coisas velhas, de coisas ruins, aquele sentimento desagradável. E isso deixa a pessoa fragilizada. Se você se resguardou, se a pessoa se resguardou, se a pessoa procurou se cuidar exatamente pensando em si e nos outros, não existe o motivo do sentimento de culpa. Aconteceu. Nós estamos passivos, mesmo dentro da nossa casa,
do vírus chegar através de uma sacola, através de uma carta, através de um invólucro, através de uma roupa, através de um calçado, através do nosso próprio carro. Então é preciso entender que estamos fazendo o máximo para acontecer o mínimo ou não acontecer nada. E se acontecer, não adianta nós adoecermos mais imaginando que somos o culpado por essa transformação no mundo. Não, não seremos. Nós vamos ter que lutar para ficarmos bons e continuarmos cuidando dos outros que nós amamos. Eu diria que nós somos uma reserva de energia. Nós temos uma bateria de energia na mente. E todas as vezes que a gente gasta essa energia com esse sentimento de culpa, você está desperdiçando a outra energia para focar naquilo que efetivamente deve focar e para sair, para buscar as soluções. Até do ponto de vista emocional, você não se abater. Você não se abater emocionalmente. Né? É preciso ter essa compreensão. Olha o que ela nos diz aqui agora, Antônio. Muito bom ouvir vocês hoje. Isso me deu força e me fez acalento. Ótimo. Interessante, um dia o meu filho, eu viajo muito, né? E meu filho um dia me deu de presente uma revista, época, e disse, pai, leia aqui essas páginas. E ele apontou, o tema, a matéria era como se sair bem em um acidente de avião. Eu parei, olhei e digo, puxa, que interessante esse presente que o meu filho deu. Né? Para algumas pessoas, seria agouro. Sim. Eu entendi como proteção. E dizia tudo que os cuidados que eu deveria e todos deveriam fazer quando acontecesse alguma situação, para não entrar em pânico. Porque o pânico esgota realmente. E a capacidade da lógica, ela escapa. Porque se utilizarmos só o emocional, nós vamos tomar decisões até de antecipar a própria morte. Então é preciso não queimar, como você bem diz, essa energia, não sair do ponto de equilíbrio, do eixo, e procurar saber, em momentos turbulentos, o que é que realmente eu devo fazer. É preciso ter a devida resignação e entender que estamos aqui para cumprir esta caminhada e que nesta caminhada vamos ter picos e vales, como diz o Spencer Johnson no seu livro, Entre Picos e Vales. Então, às vezes estamos nos vales, mas o vale é para ajudar a nós criarmos impulso para chegarmos de novo ao pico. E fazer a revisão, né, Antônio? Todas as vezes que a gente tem um momento de baixa na vida, e isso acontece o tempo inteiro, seja em relacionamentos pessoais, seja em relacionamentos profissionais, seja numa condição como nós estamos vivendo hoje, coletivamente, a humanidade, e todo mundo está dizendo só, a humanidade está refletindo, está fazendo isso. É a grande chance que nós temos. Se você tem um relacionamento pessoal, conviveu com uma pessoa 6 meses, 1 ano, 10 anos, e por algum momento você não prestou atenção sobre o seu comportamento ou dela, enfim, o relacionamento terminou. As pessoas tendem a se desesperarem, a ficar com medo. O sentimento de culpa acontece. Eu sou o culpado porque terminou. E aí vai se desesperar atrás, enfim. Baixa a temperatura, entra na caverna. Eu uso essa expressão. Quem me conhece sabe. Quando eu tenho alguma crise, e eu tenho crise, viu, gente? As pessoas que estão me ouvindo agora podem até não acreditar, mas eu tenho crises. Eu tenho crises. E quando eu tenho uma crise, sabe o que é que eu faço? Quem me conhece já sabe. Eu entro na caverna. O que é isso? Eu me recolho. E vou refletir. O erro foi meu? Foi. Tem jeito de consertar? Não. Ok. Sigo. Anotei. Não erro mais esse. Sim. O erro foi meu? Não. Tem chance de consertar? Não. Sigo. O erro foi meu? Foi. Tem chance de consertar? Tem. Conserta-se. Isso. Porque aí, de repente, as pessoas bloqueiam, perde o emprego, bloqueia.
perde o relacionamento, bloqueia, com medo de não encontrar um outro emprego, com medo de não encontrar um outro relacionamento, e esse medo trava. Esse medo trava. E quando você está travado, é aquilo que tu disse aqui, congela. É verdade. E esse é o grande perigo, Marcos, de nós nos sentirmos congelados. A proposta é, vamos procurar vencer os medos cultivando pensamentos positivos, ideias positivas, assistir programas positivos, ouvir músicas positivas, assistir, selecionar filmes positivos, aquilo que coloca nós para frente, aquilo que joga. Sim. Você já imaginou o camarada que termina a relação, que é deixado pela mulher? Tá ouvindo Pablo ou Marília Mendonça? Pois é, somatiza, né? Então tem gente que gosta, tudo bem, mas é legal você curtir coisas que joguem você para cima, que anime você, né? Que coloque você em uma situação muito mais elevada. E isso eu acredito. Por exemplo, o Napoleão Hill, ele disse um dado momento que os medos são apenas estados mentais. Mentais. Ora, se o medo é um estado mental, ele até assegura no texto dele como se fosse uma planta. O que é que faz com que a planta cresça? Ela é regada, ela é adubada. Se os nossos estados mentais, que nos assustam, que nos intimidam, ele é regado todos os dias com aquela injeção que faz com que ele se avolume, que faz com que ele crie um fortalecimento muito grande, o que é que vai acontecendo? Vai havendo uma procrastinação do enfrentamento, nós não vamos ter coragem para enfrentar o obstáculo e vamos aumentando cada vez mais dentro do nosso cérebro aquele peso, aquele medo, e diz, é assim mesmo. Eu estou nesse sofrimento e não consigo superar os obstáculos porque Deus quer assim. Aí transfere para Deus, como se a culpa fosse da divindade. A divindade nos dá inteligência para nós não sermos como a planta que depende da água, né? Mas precisamos da água, sim, mas não a água para robustecer o medo. É preciso que nos liberemos. Quanto mais deixar o medo lá e recusar enfrentar, mas ele cresce, mas ele inibe. E o ser humano, como é um produto do meio, ele acaba acostumando, ele acaba se acomodando e passa a vida sem emprego, entendendo que deve ser assim. Passa a vida sem um companheiro, sem uma companheira, porque entende que nasceu assim. Não consegue administrar a sua conta e sempre dá negativa, porque tem medo até de olhar quanto tem no banco, para poder não se assustar. Então, é uma situação muito fluente nessa crescência, e isso traz realmente coisas horríveis. Eu, quando estive no Amapá, eu encontrei com um caçador profissional, e ele disse, Antônio Neto, se um dia nós estivermos na floresta com uma caçada, com um safari, e nós encontrarmos uma onça, olha o que eu vou lhe dizer. Não tire o olho da onça. Fixe a onça. Não. Enfrente a onça. Olhe para a onça. Porque se você desviar ou correr, ela sabe que você é fraco. Então, então olha a força do olhar. Olha a força do olhar, de você fixar. E o cão, por exemplo, o cachorro, ele sabe quando nós estamos com medo. Sabe, é verdade. Ele percebe, né? Então, percebe. Se nós enfrentamos ele e determina que ele tem... Isso. Se você olhar para ele com autoridade, ele vai compreender. E vai baixar a cabeça. Ele vai fazer Exatamente. Exatamente. Então... Essa ideia do caçador, eu não quis a experiência, não. Confesso. Não é bom, não. Eu não quis, né? Mas ele assegurou que o melhor caminho seria esse. Então é melhor não deixar crescer. Você, no seu treinamento, no curso que você fez de coaching, né? E não foi só um, são vários, para se aperfeiçoar,
chegar. Olha, tem tanta gente te abraçando aqui nos comentários, sabe? Obrigado. A Vanderlei é uma das pessoas que, quando ela viu a nossa live, o card, ela disse: ele é maravilhoso. Obrigado. A Elice diz: a força do olhar, do pensamento, o poder da palavra. O Andrade diz: Antônio Neto é um Obrigado. gênio. O Antônio Neto é um gênio. Tá vendo? Muito obrigado. A Nélia, Que um beijo bom. grande, Nélia. A força do olhar. Essa Obrigado, obrigado. Essa sua preparação, administrador por formação, meu colega, e recursos humanos, na área de recursos humanos, por natureza, você já precisa ter expertise em analisar perfis, pessoas, né, para verificar se ela vai se adaptar ou não àquele cargo. E aí surge a oportunidade de atuar como coach. O primeiro curso que você fez, o segundo, o terceiro, você já chegou a enfrentar aquela trilhazinha de brasa, de fogo? Fallout. Não, aquela eu não enfrentei. Enfrentaria se tivesse a oportunidade, né? Porque é um trabalho muito consciente, mental, né? É você alimentar positivamente esse poder, o chamado empowerment. Você criar poder dentro de você, né? Empoderamento, e partir acreditando que você pode, que você consegue. Eu exercito, eu pratico muito essa questão nesses desafios, Marcos, em que quando lançam algo novo, algo diferente, eu costumo enfrentar. Claro que eu não enfrento como um aventureiro. Eu enfrento diante das buscas, das pesquisas, das consistências, do entender qual o diagnóstico, conhecimento, para poder chegar firme com as minhas convicções. Então, o universo de pessoas que temos trabalhado ao longo, que já passa de 700 mil pessoas na minha caminhada, assistindo nossas palestras, assistindo nossas capacitações. E como eu tabulo tudo isso, eu guardo carinhosamente cada perfil de palestra, os dados da palestra, a foto da palestra. Você observa no nosso perfil, tem sempre histórico. Então, isso gratifica, porque parte daquele poder que você busca para si, não o poder de se achar, mas o poder de fazer as coisas acontecerem. Para poder nós marcarmos história, não precisamos ser metidos. Para poder marcarmos história, é preciso, sobretudo, não temos tempo. É preciso entender que com simplicidade e competência e responsabilidade, dá muito bem para poder criar um cenário de notoriedade por onde nós vamos passando. Então, não cheguei a pisar nas brasas, mas existem muitas brasas psicológicas, existem muitas brasas em desafios todos os dias, em que eu enfrento e acabo vibrando, meu amigo Marcos, pelos resultados positivos ao longo dessa caminhada. Os feedbacks que eu tenho recebido de pessoas temerosas, de pessoas que acabam mudando a sua direção, não por mim, não pela minha palestra, mas pela concessão de Deus. Eu sou apenas um instrumento, digo sempre isso. Eu sou apenas um instrumento que utilizo da minha competência e as coisas boas vão acontecendo. Eu contava um dado momento que uma senhora sofre a síndrome de pânico, a síndrome do medo, né? Do pânico. E ela fez um curso conosco e no terceiro dia a filha dela me ligou, perguntando o que era que estava acontecendo no curso. Eu estranhei a pergunta dela. Eu disse, mas tem alguma coisa, algo estranho que está acontecendo? Disse, não, porque minha mãe toma medicamentos para pânico. E depois que ela começou o curso, no segundo dia ela já disse que não queria mais tomar os medicamentos. E eu fiquei muito feliz. Foi Antônio Neto? Não foi não. Eu fui apenas um instrumento que com competência Deus age. Então, essa conexão fica muito legal. São as brasas, são o fogo, é o tesão, é a motivação necessária que nós precisamos para ajudar as pessoas. Na hora que você se encontra com um desafio desses, pode ser uma pessoa, um atendimento a uma pessoa, pode ser a 100 pessoas.
e que uma fala sua, e aí você tem toda a preparação, como você está fazendo isso agora, e as pessoas Isso. estão amando. Olha, o Andrade disse aqui, vocês estão de parabéns com essa live, onde o tema é muito gratificante para o momento que estamos enfrentando essa pandemia com medo e ansiedade. E a Nélia diz aqui, Marcos, obrigado por ser o convidado, ele é fantástico. Todo mundo aqui Obrigado. está parabenizando. Então, quando Obrigado. você pega, se prepara para subir, ficar à frente de uma plateia ou de uma pessoa, é brasa. É uma brasa. Porque Isso. ali tem um ser humano, ou vários seres humanos, que estão atentos a tudo que você fala. Isso. E o que você fala vai impactar na vida dessas pessoas. Então, é uma responsabilidade muito grande quando você faz isso. Isso, é verdade, é verdade. E isso me deixa muito feliz, porque o momento, como você bem disse, Marcos, e amigos seguidores, quando se sobe em um palco, o propósito não é se sentir estrela. O propósito é gerar uma constelação. O propósito é não querer ser uma ilha, mas se sentir naquele momento um arquipélago. Para que as coisas realmente aconteçam e nós sintamos que estamos ali presente de sensível, de espírito e de físico. E depois eu costumo descer o palco, não saio pelo fundo, porque eu quero abraçar, eu quero sentir as pessoas, eu quero saber como foi, né? Sem medo de ser feliz. E isso é agradável, é gratificante. E por que eu levo essas mensagens? Algumas motivacionais, outras de planejamento estratégico, outras de liderança, porque eu sou entusiasmado, Marcos. Quando eu erro, eu rio de mim. Eu fico mangando. Pô, cara, você não devia ter feito isso, rapaz. Acorda para a vida. Você errou. O retorno passou direto. Você passa por aqui sempre. Como é que você faz isso, Antônio Neto? Se liga. Então, isso porque eu exercitei. Não é que eu seja assim sempre desde criança, não. É um processo que nós vamos deixando para trás, essas amarras, essas coisas que nos aprisionam e vamos aprendendo. Então, eu sou entusiasmado, sou motivado. Quando eu falo sobre motivação, eu estou vivenciando isso todos os dias. Olha um fato interessante, Marcos, que aconteceu. Há anos atrás, eu viajei com a família para Fortaleza e fomos visitar o Beach Park. Aquele parque aquático, né? Bonito. E é do Itabaianense, viu? Aquele Beach Park é do Itabaianense. Olha que maravilha. Bom saber. Que ótimo. Excelente. Então, curtindo lá e vários brinquedos, chegou o momento de conhecer o toboágua chamado Insano. O toboágua Insano, Insano 41 metros de altura, quase queda livre com 105 quilômetros de velocidade por hora em 5 segundos. E aí meu filho disse, pai, vamos? Eu disse, vamos. Me achando, né? E fomos subindo. De escadinha em escadinha. E aquele som muito forte, muito potente. Sorrindo e dizendo, cuidado. Você que tem problemas cardíacos, você que tem problema de coluna, você que está gestante não pode participar. Mas se você está isento de tudo isso, participe. E aquela voz temerosa, aquela voz forte, e eu subindo com meu filho. Quando cheguei lá em cima, me achando, que enfrentei a fila, e meu filho disse, vá na frente. Eu fui na frente. E quando chegou a minha vez, eu olhei para baixo, não vi a base do toboágua e disse... e disse, filho, vá você. Ele disse, o senhor não vai? Eu disse, mais tarde. E o meu filho foi. E eu desci pelas escadas. E enquanto eu descia, ia encontrando jovens
e mais jovens subindo e dizia: "Que foi, tio? O que foi que aconteceu, tio? Que o senhor não vai descendo?" "Que estou descendo pelas escadas." E quando cheguei lá embaixo, meu filho olhando para mim muito sério, dizendo: "Interessante, engraçado, senhor. Bonito, Sai né? de Aracaju, é bonito, sai de Aracaju, vem passear em Fortaleza, uma pessoa que não tem problemas cardíacos, não tem problema de coluna, não vai ficar grávido e com medo de descer eu tomo água. Sabe lá quando o senhor vem aqui de novo, de repente quando vier, possa ser que tenha um problema cardíaco, possa Sim. ser que tenha um problema de coluna." E aí eu percebi que ele estava me dando uma palestra motivacional. Eu, que sou o palestrante, Estava recebendo a palestra recebendo dele. a palestra. Isso, E a aí? repórter me enquadrou e disse: vamos subir. E subi. E não teve gargalhada, não teve voz temerosa, não teve nada que me atrapalhasse. Cheguei lá e disse: "Agora eu vou primeiro." E enfrentei o toboágua de 41 metros de altura, 105 quilômetros de velocidade. Tem um momento que ele joga você leve para fora e você volta para ele. E eu desci. E a esposa gravou e registrou aquele momento que eu quebrei o paradigma, colocando medo de lado e lutei. E eu disse: "Poxa, eu posso falar sobre medo, eu posso falar sobre o enfrentamento, eu posso falar sobre a superação." E quando eu cheguei lá embaixo, disse: "Vamos de novo?" E fomos de novo. E desci 4 vezes, Marcos. E se for hoje, eu descerei de novo, porque nós precisamos enfrentar. Olha, eu passei uma experiência dessa. Quando eu te perguntei sobre o fogo, Fábio Walker, eu fiz alguns cursos também, treinamento, e fui fazer esse com o André Caixa, do Instituto Caixa, lá em Amélia Rodrigues, que fica próximo à Feira de Santana. E eu me dei de presente levar meu filho, João Marcos, que assistiu 2 palestras suas e deve estar nos assistindo agora. Antes, Que alegria, que bom. o Eli Soares, a Eli Soares, quero crer, é o poder e a autoridade da sua palavra, Antônio, que faz com que, ao ouvi-lo, nos contagia de poder e otimismo. Você está vendo? A Sheila, Muito obrigado. meu amigo, parece que está falando para mim. A Sheila está dizendo aqui. Oh, que bom. O Avanilson, grande Antônio Neto. Sou muito fã desse grande palestrante. Parabéns pelo belíssimo talento e inteligência e conhecimento. Deus te abençoe sempre. Cristiane, Nathalie está vindo aqui. A Nathalie é uma garota, tem 19 anos, ou 20, que eu conversei há pouco com ela, no WhatsApp com minha filha. Carla, está todo mundo aqui, mandando abraços e abraços. Enfim, eu me dei um presente e levei o meu filho, João Marcos, que tem 19 anos hoje. Na época ele tinha 18, isso foi ano passado, para esse treinamento. É a imersão, é o Master, que é aquela imersão que a gente faz. E lá, tinha, no cardzinho do anúncio, tinha lá a história do fogo. Mas tinha um aviso, ninguém é obrigado a andar no fogo. Eu digo: "Tá, então vamos. Fomos, aí tem todo o treinamento, na sexta-feira você já chega, quebra-se os laços familiares, filho não fica com pai, marido não fica com mulher, tudo separado, que é para você criar a individualidade. Isso. E no sábado à noite tem essa preparação para a travessia do fogo. Antes, estrategicamente, é nos dado uma cartolina grande que você vai e se desenha, alguém desenha você ali, para que você coloque todas as coisas que você odeia. Quem você odeia, o que você odeia. Tá. Passado isso, tem um exercício que é para você bater no saco. Para um porrete mesmo. Te entrega um porrete para você amassar aquele saco. Bater. Extravasar a sua raiva. Todo o sentimento de ódio, de raiva que tem dentro de você, para você extravasar. Findo essa parte, você vem para o salão e aí vem a preparação para o fogo. Nessa hora, igual a você, eu olhei e quando eu vi lá na área, a fogueira enorme, fazendo a brasa, aí vem o emocional. Marcos, ó, eu conversando comigo mesmo. Marcos,
você está dirigindo, João Marcos não sabe dirigir, você vai voltar amanhã. Se porventura você passa nesse fogo e queima o pé, vai fazer bolha. Fazendo a bolha, você não vai dirigir. Vai ficar aqui 1, 2 dias. Olha o transtorno. E eu me convenci que não devia passar pelo fogo. Até porque André disse, os treinadores disseram, só, quem não quiser, não passa. Tá? Beleza. Não vou obrigar ninguém a passar. Tá bom. Sim. Você começa uma preparação, e tem toda uma estrutura energética no ambiente. Meu irmão, daí a pouco, você já está na fila indiana. E você é levado. E o André dizendo, quem vai autorizar você passar sou eu. Você vai me dizer se está pronto e eu vou olhar nos teus olhos, é a história da onça. Eu vou olhar nos teus olhos para dizer se você vai ou não. Se você não estiver preparado, eu vou perceber e vou dizer para você sair. Aí vem a questão da confiança. Você confia no seu treinador. Então, ele vai me observar se eu não estiver pronto. Mas quando tu chega na entrada da brasa, tu não está enxergando. Porque ele consegue desligar, nós temos 2 lados, 2 hemisférios do cérebro. O racional e o emocional. Isso. O meu emocional, que temia o teu emocional, que quando olhou para baixo, lá do toboágua, disse, não vai. Pode acontecer algo. Não é vantajoso. Desce. Esse emocional, que estava ligado, quando tu ouviu a palestra do teu filho, o racional, a razão, tomou posse de você. Isso. Quando eu chego na porta, né, na barreira, que André, e eu só olhava para ele. Aliás, você vai passando e vai olhando para os treinadores que ficam, e eles o tempo inteiro, você pode, olhando nos olhos, você pode, você pode. E você se enche de uma energia, é um negócio tão maravilhoso, tão gostoso, que quando você chega para André, que ele olha para você e faz, você pode, vá! Irmão, você estufa o peito. Ele dá 2 recomendações. Só 2. Não pare e não olhe para o fogo. Certo. 2 recomendações. Você passa. Quando eu cheguei do outro lado, são cerca de 12, 13 passos. Quando você chega do outro lado, a sensação é que você... Aí você se liga. É como se você tivesse desligado, desconectado. E está desligado o emocional. E aí você para. E a minha preocupação foi com meu filho. Porque até então eu tinha desconectado. E quando eu procurei, ele já tinha passado. E eu olhei para ele. E ele olhou para mim e fez... Aí deu um grito e disse, vamos de novo. Aí eu lembrei da orientação do André. E ele disse, não, você não vai de novo. Porque o fogo vai lhe queimar. Porque aí entra a questão do ego. É verdade. E o ego vai lhe destruir. Foi uma experiência para a vida, essa que tu passou no toboágua. Se você não desce depois da palestra do teu filho, qual a autoridade que você teria hoje para falar sobre medo? Sobre enfrentar o medo? Isso. Perfeito. Qual a autoridade que eu teria de chegar para alguém que me chama, que me pede ajuda, que perdeu o emprego, ou que perdeu um relacionamento, saiu do relacionamento, para dizer, calma, calma, vamos avaliar o cenário, vamos buscar alternativa. Se eu não passo pelo fogo, se tu não desce o toboágua, nós não estaríamos falando sobre isso que estamos falando com as pessoas que estão nos ouvindo. E aí, é fato, todos que estão nos ouvindo agora, todos, passa pelo fogo e desce o toboágua. Todos. Sem dúvida, é verdade. A cada dia um desafio, cada dia com sua agonia, aprendi isso com um amigo, né? E por isso que nesse momento, mesmo em pandemia, mesmo crítico como nós estamos vivenciando, as pessoas dizem, Neto, e como é que anda você, como é que está seu sentimento com relação
a essa situação? Bom, o meu sentimento é de aprendizado, o meu sentimento é de mudança, o meu sentimento é de estar bem, o meu sentimento é de continuar contribuindo com as pessoas. Eu não fico me preocupando com um amanhã que eu sei que, a depender de mim e das pessoas que querem, será bom. Eu não vou perder o tempo do futuro, que nele eu não estou, Hoje. e trazê-lo para o hoje, desnecessariamente, deixando de fazer o que eu devo fazer hoje, vivenciando o futuro. Pré-ocupação, ou seja, ocupação prévia. Ansiedade. Ansiedade. Segundo Exupéry, a ansiedade é o caminho mais curto para a impotência, Marcos. Você já viu isso? E é verdade. E é verdade. Em todos os níveis. É um perigo. Então, melhor não sermos ansiosos. Né? É melhor que nós sejamos prudentes. A prudência... Olha aí a associação. A prudência é um processamento emocional e que, se não tivermos o cuidado de ser bem planejado, acaba entrando no contexto do medo. Sim. As pessoas que são prudentes demais, elas acabam adoecendo, ou seja, deixa de ser virtude, perde a capacidade de utilizar a prudência como uma virtude e causa um problema. Ou seja, as pessoas dizem, eu não vou fazer isso jamais, porque sou prudente. Não, você não é prudente, você é medroso. O prudente é aquele que calcula, que analisa, que planeja, que mede e segue e porque parte. porque você também não pode entrar no fogo, ou no toboágua, ou olhar para a onça, se você não tiver um planejamento. Eu vou botar brasa aqui agora para passar. Você vai se lascar, você vai se ferrar. Eu vou descer a água sem preparo. Eu vou olhar para a onça ou para o cachorro. Não vai. Não faz isso. Não, exatamente. Isso mesmo. O medo, é isso mesmo. O medo, ele existe em todo ser humano. Aquilo que você falou. É importante sentir medo. É importante sentir medo. Porque quando você sente medo, você se prepara. Você se prepara. Opa, eu preciso dessa ferramenta, eu preciso disso, preciso. Mas não deve se paralisar. Isso. Eu, particularmente, tinha medo de falar em público. Oi? E quebrei... Eu tinha medo de falar em público. Alguém hoje, olhando para você, consegue entender isso? Deixa eu te dizer uma coisa. Difícil. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu era extremamente tímido. Olha só. 2. Eu também. Também. Então, por isso que nós falamos com propriedade, Marcos, sobre este tema, porque nós vivenciamos. Não adianta ser hipócrita, se escondendo a realidade e querer orientar as pessoas. Não. O filósofo Tales disse em um dado momento, quando perguntaram, filósofo, o que é que as pessoas gostam mais? Aí ele disse, o que mais as pessoas gostam é de ter um sucesso. Ele diz, e depois de aconselhar as pessoas. Ou seja, dar conselho é uma coisa muito boa. Mas nada melhor do que você dar conselho quando você tem segurança do conselho que você está dando. Você sabe que funciona aquele conselho que você está dando. Que você sabe que pode ser um transformador através da sua vivência, né? Através do seu plano, para evitar que crie expectativas paranoicas nas pessoas. Aquele medo, não. Aquela pessoa que vive assustada, de ciúmes, assustada de inveja, assustada de tudo que acontece na frente, assustada com as relações, assustada porque vai ao trabalho, assustada com o trânsito, assustada e paranoica com relação à própria pandemia. Isso não é bom. É preciso cortar esses sustos, cortar esses sentimentos que só atrapalham. É como você falou há pouco, Marcos, a pessoa tem uma decepção amorosa, diz, nunca mais quero saber de um homem, nunca mais quero saber de ninguém, de uma mulher. Que é isso? Não, a vida continua, a fila anda. Então é preciso estarmos na fila também, para pisar no fogo e não sentir
aquele calor. Muito pelo contrário, o seu calor que faça o fogo aquecer. Isso aqui é muito legal. Então, esses riscos calculados, essa busca incessante da associação da emoção com a razão, e não apenas envolver-se com a emoção, isso faz com que o planejamento e as percepções de risco não sejam visualizadas. Quem é que costuma morrer primeiro em um momento crítico? O assustado, o nervoso, aquele que utiliza mais a emoção do que a razão. Quem é que costuma pular primeiro de um edifício quando está em chamas? O agoniado, aquele que não espera o helicóptero chegar. Então é preciso sentir um pouquinho mais de calor, olha aí, sentir o fogo, sentir a complicação do toboágua, para poder o helicóptero chegar em tempo e buscar. E não se jogar antes do tempo. As pessoas precisam entenderem que o medo, ele existe para o bem e não para nos encolhermos. E se nós entendermos que o medo é para o bem, vamos inibir aquela relação, aquela amizade que muitas pessoas têm com o sofrimento. E nada pior do que ser amigo do sofrimento. Tem gente que tem essa mania, né? De tem sim. De se agarrar a coisa que te traga problema. Exato. Que vai gerar uma situação de conflito. E não larga. E não larga. Isso mesmo. Não faz bem. Não. Se alimenta. Se alimenta disso. O indivíduo tem casa boa, o indivíduo tem carro bom, o indivíduo ganha bem. E você como vai? Se não fosse isso, ou seja, está faltando, está complicado, né? Tem tudo, mas não consegue visualizar o que tem. E eu não falo só ganhos materiais, porque não é isso que enriquece. O que enriquece é o valor que nós temos para processar dentro de nós. De tanto querer ter, tem pessoas que não sabem nem ser. E nem valorizar o que tem. Exatamente. Eu ouvi um dia, Marcos, uma frase interessante. Você é tão pobre, que não tem nada além de dinheiro. Tem isso, né? A Stephanie, que é uma querida amiga minha, disse aqui: eu tenho um toboágua a enfrentar. Percebo que todos nós temos e cabe só a gente chegar ao topo. Feito isso, todos os outros toboáguas serão marolinhas. Perfeito, Stephanie. Depois dessa live, a Sheila, depois dessa live vou ser outra pessoa. Que bom. Que maravilha. O medo, de certa forma, nos impulsiona para o sucesso em qualquer esfera. Se você, Elice, tomar a decisão certa. O medo, ele é um divisor. O medo é um divisor. Sim. Você pode escolher. Ontem eu usei essa seguinte expressão, e eu gosto de usar muito, Antônio, o seguinte exemplo. A pessoa está com medo, está numa situação triste, está numa situação desesperadora. É como se estivesse numa sala e, por algum motivo, a luz da sala apagasse. Aí ela tem medo do escuro. Bom, sim. Se ela tem medo do escuro e a sala está apagada, estava acesa, mas apagou, a primeira coisa que ela tem que fazer é levantar, procurar o interruptor para saber se teve algum problema. Se ela perceber que é a lâmpada que queimou, ela vai, então, procurar se tem uma lâmpada. Se não tem a lâmpada, procura uma vela para fazer claridade e providenciar uma lâmpada. Se tem medo de ficar no escuro, saia dessa sala. Saia da sala. Exatamente. Marcos, não é fácil. Isso se dá muito, por exemplo, eu não sei quanto tempo está faltando, que eu acabei não anotando, se dá em relacionamento. Se o relacionamento acabou, você buscou conversar e a pessoa tem o direito de acabar, ninguém é obrigado a viver com ninguém. E quando acaba, que você busca essa informação, por que acabou, até para se consertar, se você ficar com a cabeça nesse relacionamento, você vai passar 10 anos da sua vida. Isso, vivendo o relacionamento. Você vai encontrar 50 anos depois com essa pessoa que você não largou. Sim.
e vai odiar, e vai... Eu acho que quando alguém odeia o ex ou a ex, é porque tem um sentimento de amor ali enrustido. A não ser que a pessoa tenha feito uma grande sacanagem. Mas, enfim. Resolve isso. Saia da sala. Aí tem gente que não sai da sala, sabe por quê? Esperando a expectativa dele voltar. Ah, mas e se ele voltar? E se ele voltar? Filha de Deus, abençoada, se ele quisesse estar com você, ele estaria. É verdade. Se ele não está, é porque ele não está querendo ficar com você. Saia disso. Isso. Abra a janela. Dê um passo. Acenda a sua luz. Perfeito. Acenda a sua luz. Né? Vai no interruptor. E volte a brilhar. Vá no interruptor e volte a brilhar. Exatamente. Antônio, querido, gosto de vender, sou representante. Eu, Max, gosto de vender, sou representante, mas tenho vergonha de falar em público. Max, deixa eu te dizer uma coisa. Se você for fazer um concurso público para ir trabalhar, você vai vender também. Se você assista, sabe qual é o filme que você tem que assistir, Max? De Porta em Porta. Bota aí no YouTube, tá no YouTube, assiste lá. De Porta em Porta, do Bill Porter. Recomendo. Isso. Recomenda? Perfeito. Pronto. Recomendo. Max, procura no YouTube, tá lá no YouTube, tá disponível no YouTube. De Porta em Porta, Bill Porter. Sim. Assista este filme que você vai entender que esse seu medo de falar em público, ele é gigante, e aí eu não posso minimizar essa sua característica, mas ela não é da sua essência. Isso. Ela é verdade. um bloqueio, em algum momento, isso foi gerado em você, e aí você precisa fazer um treinamento com algum especialista, para desvencilhar. Por que você tem medo de falar em público? Sabe por quê? A rejeição, o medo do não. Tudo isso gera medo. Ir para frente de um público com medo é porque você tem medo do julgamento. O que é que as pessoas vão pensar de mim? Sabe o que é que eu faço com relação a isso? Olha, o que o outro vai pensar de mim é uma ação dele. Sim. Não é minha. Exatamente. A minha ação eu preciso me preparar. Eu não vou falar, como nós estamos falando aqui, sobre medo, publicamente, sem ter me preparado, sem ter base, sem conversar coisa com Claro. Eu preciso me preparar. O medo da reação do outro, você vence com o preparo e com o treinamento. Antônio é tímido. Ainda é tímido. Mas quando é chamado para falar, ele sabe que vai falar, porque ele já venceu esses obstáculos. 2 minutos restantes, meu querido Antônio. Já avisou aqui. Poxa, que tão rápido, não é, meu amigo? Não é? Então vamos partindo para o encerramento, né? Fazer minhas considerações finais. Só queria chamar a atenção neste finalzinho, meu amigo Marcos, sobre o cuidado que nós precisamos ter com relação aos nossos medos. Um dado momento, o Charles Chaplin disse: não devemos ter medo dos confrontos. Até os planetas se chocam e do caos nascem as estrelas. Então nós vamos sempre enfrentar dificuldades e vamos nos chocar aqui e acolá, ter os nossos conflitos, mas fazer com que estrelas nasçam, com que as nossas estrelas brilhem. Portanto, eu quero agradecer, Marcos, esse momento que vivenciamos com esta live, agradecer a todos os seguidores, amigos, as palavras agradáveis, generosas, elogiosas. Fico muito feliz e aumenta a responsabilidade para que novas e novas oportunidades aconteçam nesta contribuição. Portanto, sinto-me grato. A palavra de encerramento aqui é gratidão e desejar a todos que procurem cada vez mais a superação com relação aos seus medos, isso processualmente. Amanhã ninguém estará melhor, mas começando agora já vai sentir alguma diferença, porque nada melhor do que você aplicar na sua vida
o terceiro mandato da qualidade total. Melhore-se continuamente. Portanto, muito obrigado. Gratidão, Sucesso para todos vocês. Gratidão, meu irmão. Felicidades. Obrigado a todo mundo que esteve conosco. Um beijo grande. Muito obrigado. Eu vou ter a oportunidade depois de bater mais papo com você. Boa noite. Ótimo. E que Deus nos abençoe e nos proteja.